Boa noite a todos. Boa noite. Nossa, parece que encheu. Gente. É que você não está vendo do outro lado. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, que vocês tenham paciência comigo. E eu escolhi um tema, por que falar da morte, né? Por que esse tema? A morte, ela assusta muitas pessoas, né? Tem até espíritas que também têm medo da morte. E não deveríamos ter esse medo. Ninguém, porque a única coisa que a gente tem a certeza é a morte. Né? Na nossa vida é a morte. A única certeza. Aqui, alguém tem medo de morrer? Não precisa ter vergonha, não. Tem. Como diz nosso pai, quem não tem é mentiroso, né? Então, a mãe... Aí, então... A minha vida também tem. Aí, então, a gente precisa desmistificar um pouco, né, o medo da morte. Porque se é uma coisa que todo mundo vai passar, se a gente pudesse escolher, né, não pegar o trem, mas a gente tem que ir. E aí, por que será que a gente tem um medo da morte? Por causa do medo será que é pelo desconhecido? Alguém aqui não aceita a reencarnação? Alguém aqui não acredita na reencarnação? Tem dúvidas? A gente está aqui, acreditamos na reencarnação. Se a gente acredita na reencarnação, acredita que Deus faz o melhor sempre para todos, a gente tem que começar a olhar a morte com outro olhar. Um olhar não de medo, de desespero. É muito difícil quando a gente perde Perde não, porque ninguém perde um ente. O ente foi fazer a viagem. Foi para o lugar onde ele vai ser mais feliz do que aqui. Assim a gente espera, né? Mas antes de falar da morte, falar um pouquinho da vida. Porque a morte vai depender como a gente levou a nossa vida. Como é que estamos no momento da morte, né? Deixamos muita coisa para fazer? Temos algum compromisso que ainda não conseguimos? Tudo isso vai influenciar na morte. Vou beber água, tá, gente? É o plim-plim. É o plim-plim. A morte, ela tem também o problema do apego. Meu marido, minha esposa, meu filho, eu vou deixar o meu filho. Muita gente fica apegado, e fica apegado às vezes a vida inteira. É apegado nas coisas que não são os tesouros do céu, como diz Jesus. Buscai os tesouros que nem a traça, nem o tempo corrói, né? Então a gente tem que, durante a vida, temos que fazer por onde conseguimos arrecadar este tesouro espiritual. E muita gente que também é ateu, não acredita, não se preocupa com a parte espiritual. Chega na hora de morrer, e aí? Às vezes, no finalzinho da vida, está lá no hospital, aí começa, meu Deus, com medo, porque não fez a parte dele, né? Às vezes, então isso vai interferir na passagem dele. Então a gente primeiro precisa ver, será que eu estou ruim, uma relação ruim com alguém? Então deixa eu lá fazer as pazes, deixar as coisas que a gente tem que resolver para hoje, não para amanhã, porque a gente não sabe quando vai. O trem vai passar, mas que hora está e que número está a nossa chamada, ninguém sabe, né?
Então, tomar cuidado com o apego e o medo, né? O medo do desconhecido. O que eu vou encontrar lá depois que eu partir? Provavelmente a gente vai encontrar as pessoas que a gente ama que já partiram, dependendo da nossa situação. Se a gente está bem na fita, a gente vai ser bem recebido. A gente pode até ficar um pouco confuso por um tempo, mas depois o espírito vai se encaixando, vai percebendo, vai entendendo, porque nem todo espírito, nem toda pessoa que morre desencarna. Ela morreu o corpo, mas ela está lá, encarnada ainda, pegada naquele corpo. E aí, se ela está tranquila, geralmente pode vir um pai, uma mãe buscar. Olha que bonito você sai, morrer e ter uma morte bonita, com um pai e uma mãe recebendo. Então, quando a gente estiver doente, velhinho ou não, porque não é só os velhinhos que morrem, né? A morte ela é democrática, não tem escolha, ela escolhe pobre, rico, branco, preto, ela escolhe. Se Deus permite, gente, eu vou beber água, tá? Tá, chefe? Tá, chefe. E hoje tá bom. Então, eu estou lembrando da palestra, do seminário. Quando der branco, não fale. Então, estamos falando do medo da morte, né? Do desconhecido, e de que não é só pessoas de mais idade morrem. E aí morrem bebês, morrem, jovens morrem. E aí, como é que fica o sentimento? Muito difícil para um pai, uma mãe enterrar um filho. Mas a gente tem que confiar na providência de Deus. Se a gente está passando por aquilo, é por algum motivo. E a morte, ela não existe. O espírito larga aquele corpo e vai continuar sua caminhada, sua jornada. Um exemplo de morte que eu ouvi pesquisando, um rapaz tinha uma família e 4 irmãos. Estavam num carro, bateram e os 4 morreram. Três deles estavam muito mal, caídos ainda, pensando que estavam em sofrimento, sabe? Por causa da morte. Aí, um dos irmãos, que estava melhor, ele, em espírito, ele levantou e foi como se estivesse cuidando dos irmãos, dos outros 3 que estavam mortos. Então, olha a diferença da morte. São 4 irmãos. 3 ficaram abalados, não conseguiam, perturbação. Um, que devia ter mais conhecimento, de estar numa situação melhor, estava tentando ajudar os irmãos que estavam lá. Então, tudo depende da morte, a passagem vai depender da gente. Deixa eu ver aqui. Como vocês sabem, né? Nós somos todos nós temos nosso planejamento reencarnatório, né? Não é, a gente não nasce do nada assim. A gente tem objetivos no planeta Terrinha. E aí a gente tem que tentar fazer o máximo para a gente completar a nossa missão.
para que também na hora que estivermos deixando este corpo velho, foi um corpo, né, deixando o espírito livre. Aí tem, eu vou falar 3 palavras aqui, para vocês, vocês conhecem a eutanásia, ortotanásia, alguém conhece? Isso que querem fazer agora. E distanásia. Então, a eutanásia todo mundo conhece, que é desligar os aparelhos, né? E a pessoa morre porque ela depende dos aparelhos. A ortotanásia calma aí. É deixar o paciente com uma certa qualidade de vida, mas deixar uma morte natural. Não ficar entubando, com a minha mãe foi assim. O médico perguntou se queria que reanimasse ela, que ia ser entubada. Para quê, né? Nós chegamos à ideia, porque o corpo já estava cansado. Então, é uma libertação para o espírito, né? E a distanásia é ao contrário, é prolongar a vida de qualquer jeito. Meu marido está morrendo, sofrendo, todo inchado, entubado, e a pessoa quer não, vai viver até... Então, é ao contrário. Eu não sabia dessas, para mim foi novidade. E como devemos tratar da morte? Porque a gente tem tanto medo? A gente tem que falar mais com os familiares, como se fosse uma coisa normal, sabe? Conversar com as crianças. Eu estava ouvindo um exemplo que a menina perdeu a avó e a mãe falou para mim: aonde você for, onde está a vovó? A vovó foi com Jesus. Então eu não gosto desse Jesus, porque levou a avó dele. Então tem que saber falar com as crianças. Plim, plim. É que tem que pagar os anunciantes. Aí tem que ter muito comercial. E aí temos que falar, né, com calma, com amor, quando a gente vai falar com alguém. Principalmente quando alguém perdeu. Perdeu não, né? A gente não perde. Então, principalmente quando alguém desencarnou. Falar, deixar a pessoa chorar, é normal que chorem, que nós fiquemos tristes, mas se você também não quiser chorar, não precisa chorar para mostrar para os outros que você está sofrendo. Como se comportar num enterro, num velório? O mais silêncio possível, entrar em oração pelo aquele espírito, porque ele ainda pode estar até lá junto no cemitério, né? Ouvindo, porque daqui a pouco começam a falar piadas, fica ruim o desencarnado, ele não vai se sentir bem, ainda mais se eu começar a falar mal dele. Só porque morreu virou santo, O pessoal fala assim, né? E ter esse cuidado com o velório. E o que mais? Como as pessoas recebem a morte com surpresa, quando é uma morte inesperada. Então nós temos há vários tipos de morte, mas eu vou pôr a primeira, a velhice,
que a pessoa já viveu os seus 100 anos, 110, como o seu Ian vai viver até os 110 anos. Aí a bateria acabou, vai como um passarinho. Prazo de validade. A doença de surpresa, aquela doença que vem com tudo e leva a pessoa, como foi a Covid, né? Levou muitas pessoas, pegaram de surpresa. Acidentes brutais, como a gente vive vendo todos os dias aí, pessoas morrendo, que são tiradas do corpo praticamente. O espírito praticamente é tirado do corpo. Então é uma morte mais sofrida, né? O suicídio também é outro tipo, né, de morte que vai ter outra forma de receber ajuda, né? Todos vão ser ajudados. Todos nós somos filhos de Deus e Ele nunca não nos desampara. Então, até aquele que cometeu um ato, às vezes, sem pensar, ele vai ser ajudado. Claro que tudo tem uma consequência. Né? Uma pessoa que tirou a vida dela, que ela estava passando por problemas graves, por medicação, por obsessão, tudo vai ser avaliado dependendo da ajuda, né? Então, quando a gente pensar nas pessoas que morreram, a gente tem que pensar as melhores partes que a gente viveu com aquela pessoa. Tentar levar a vida como se fosse normal. Uma coisa que é bom fazer é não cultuar a pessoa que morreu. Tem mães que deixam o quarto intacto por anos. Ninguém pode entrar, porque o cheiro do filho, tá tudo. E aí o espírito que desencarnou, ele sofre com isso. Então o que devemos fazer? Orar, quando pensar nas coisas boas que ele fez, porque todo mundo tem coisa boa. A gente tem coisas ruins, mas também temos coisas boas. Então, procurar pensar nisso, nas coisas boas. Como eu falei, a gente tem o nosso planejamento reencarnatório. Então, algumas pessoas vivem um pouco, mas por que será que vivem um pouco? Porque veio e cumpriu aquela missão. Às vezes, um filho morreu, mas ele precisava só daqueles 9 anos de idade de estar com a família, de aprender. É como se a gente chora, tem mãe que chora tanto que acaba a família se perdendo, porque ela não vê mais nada, ela só vê a perda do filho. E às vezes tem outros filhos dependendo dela. Aí a gente tem que, com um jeitinho, tentar ajudar, porque senão nós espíritas que acreditamos na reencarnação, a gente tem que ajudar. Vocês sabiam que a maioria da população mundial, a grande parte é reencarnacionista? O pessoal do Oriente, muitas religiões fora do Brasil são reencarnacionistas. Acreditam bem que vem de longe, né? De quantos mil anos? Os egípcios, né? Calma aí, gente. Agora é o combustível. Voltando lá para a mãe, devemos desfazer, dar um tempo
necessário e desfazer os móveis, doar para quem... E lembrar do filho, procurar fazer algum benefício ao outro, a outra pessoa. Se a pessoa puder ajudar uma instituição, a dor dela vai ser menos, ela vai ser mais ajudada. Então, o desespero de uma mãe atrapalha de um pai, de quem seja, atrapalha muito o espírito. E alguém tem dúvidas? Tem? A gente tem todas, né? Quanto a essa passagem, a gente tem todas, né? É a gente ter na crença, acreditarmos que é só uma passagem. É uma troca de roupa, né? E nós vamos ter muitas outras vidas e vamos fazer o nosso melhor. Eu espero ter contribuído. E se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode perguntar. Se achar que precisa falar alguma coisa, ficou sem falar. Eu acho que as dúvidas estão mais relacionadas ao nosso comportamento e como a gente vai passar por lá. Que nos aguarda. Que nos aguarda, porque ele sempre... E como será que nós estamos, né? Se hoje a gente morrer hoje, e aí? Será que a gente aceitaria? Tem pessoas que estão mortas, desencarnadas há anos e estão no mesmo ambiente, porque não teve preparo antes, né? Na ignorância da pós-vida, dificulta mais as pessoas, os espíritos se libertarem. Alguma dúvida? Não, então vamos fazer nosso dever de casa, conversar com nossos familiares, que nem eu tenho meu paizinho lá de 84 anos. A gente conversa com ele, pai, não tenha medo da morte, o senhor a vida continua, aqui está todo mundo bem, para tirar, ele sempre foi muito católico. Então a gente conversa bastante, né, mano? Para dizer que a gente não sente demais. Eu senti muito a morte da minha mãe. Mas a gente lembra, mas eu, ao contrário, pus um monte de foto dela na sala, que tem pessoas que escondem, né? Tudo, não quer ver nada que a pessoa lembra do... E eu não, eu quis deixar ela para eu lembrar sempre das coisas boas que ela fez e deve estar fazendo onde ela estiver. E é isso, gente, eu agradeço a oportunidade, agradeço a Deus por essa casa bendita, abençoada, e peço que Deus ilumine cada vez mais vocês, trabalhadores, assistidos, e todos. Muito, muito obrigada, viu? Agora eu vou tocar uma música. Posso tocar? Eu adoro música. Vocês já perceberam, né? Na minha palestra sempre tem uma musiquinha. Pode pôr, põe aqui em cima. Que eu... Essa música é espírita mesmo. Dentro em pouco irei prestar contas do uso que fiz, da existência que se esvai. É o que a razão me diz. Quando os laços se romperem, novamente me libertarei, assumindo as consequências do bem e do mal que eu pratiquei.
não haverá ilusões, nada daqui levarei, sou apenas o que sou, só meu corpo deixarei, tudo que pertence à alma, certo que despertará comigo, que Deus me conceda calma, remissão, perdão, amparo, abrigo. Sei que próximos a mim, entidades estarão, o meu anjo guardião, protetor familiar, também os que eu magoei, que me possam perdoar, todos reconhecerei, empenhado em reparar. Dai-me forças pra deixar, sem sofrimentos, gozos deste mundo, no retorno desta vida pra vida real. É o momento mais supremo, desde que a mulher me deu a luz, para evoluir na terra pela vontade de Jesus. Sei que próximos a mim, entidades estarão, o meu anjo guardião, protetor familiar, também os que eu magoei, que me possam perdoar, todos reconhecerei, empenhado em reparar. Sei que próximos a mim, entidades estarão, o meu anjo guardião, protetor familiar, também os que eu magoei, que me possam perdoar, todos reconhecerei, empenhado em reparar, todos reconhecerei, empenhado em reparar. Fim. Plim, plim.